Olá, graças a Deus. Com os meus cumprimentos a todos que estão me prestigiando assistindo esse vídeo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela vida que você está tendo abençoada, com saúde, prosperidade, enfim, que Deus continue te abençoando, porque é isso que Ele quer, abençoar o povo dele. Porque Deus não quer, não deseja para nós o sofrimento. Bem, estou aqui mais uma vez para pregar um trecho da palavra de Deus que eu já estava pensando nessa pregação há alguns dias, depois que eu confesso que foi uma motivação quando eu escutei o áudio do livro Presente Diário, que eu recomendo para todo mundo. É um livro de devocional. E aí eu escutei um áudio de uma lição e confirmou a palavra que eu queria falar. Antes de começar, eu gostaria de perguntar para você: você já teve dívida alguma vez na sua vida? Olha, eu vou dizer, se você disser que não, eu vou pedir a sua permissão para duvidar, porque achar um cidadão nesse Brasil que nunca teve uma dívida é difícil. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar de Jesus, da dívida, da nossa dívida e que Jesus pagou. Bem, queria que você abrisse a epístola de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, e diz assim: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Bem, o que eu quero dizer nessa oportunidade? Que o ser humano, quando ele nasce, quando ele é criança, ele não tem pecado. Uma criança é inocente. Mas quando ela passa a ter consciência do que é certo, do que é errado, quando ela já tem a noção do que é certo e errado, a partir desse momento ela tem uma dívida a pagar para com Deus. E que dívida é essa? É a dívida do pecado. Porque nós temos essa dívida para com Ele. E só que Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele pagou a nossa dívida. Por quê? Porque
ele foi crucificado naquela cruz por causa dos nossos pecados. E essa dívida dos nossos pecados ele pagou. E como a gente obtém, usufrui dessa quitação de dívida? Bem, para que nós venhamos a usufruir desse cancelamento, que ele diz aqui na Bíblia King James, e cancelou a escrita de dívida. Em outra diz que ele quitou. Jesus quitou a nossa dívida. E o que é que ele quer de nós? Ele quer, preste atenção, ele quer que nós depositemos nele, somente em Jesus, a nossa fé. Por quê? Porque ele, como diz aqui, ó, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Porque Jesus era o próprio Deus aqui nessa terra. E só ele tem poder para perdoar pecado. Ele perdoou o seu pecado, perdoou o meu. Mas se você se arrepender do seu pecado e confessar para ele, quando você faz isso, a sua dívida é quitada. Ele quitou, mas para que nós venhamos a tomar posse dessa bênção, nós temos que crer em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Como ele diz, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Então essa dívida era contrária a nós, mas Jesus pagou essa dívida. Jesus pagou, presta atenção, Jesus pagou. E para você ser alcançado por essa bênção, você precisa depositar sua vida unicamente em Jesus. Não é no ser humano, não é no pastor, no padre, no bispo, no papa, seja quem for, esses todos não têm poder para perdoar pecado. Mas Jesus, ele perdoa o pecado. Basta você confessar o seu pecado, abandonar as filosofias, as histórias contadas pelos homens. Enfim, tem que abandonar essas coisas, porque o que nós temos que meditar é na palavra de Deus. Então, entregue sua vida para Jesus, toma posse dessa quitação que ele fez, ele pagou a nossa dívida. Quando ele morreu naquela cruz, ele venceu o pecado, o nosso pecado, porque Jesus não tinha pecado. Ele estava ali por causa do meu e do seu pecado. Então, entregue sua vida para Jesus. Somente ele tem poder para te salvar. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz em João também, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, crê em Jesus, faz esse propósito de você se entregar para Jesus. Então, fique na paz, entregue a sua vida para Jesus, somente Ele. Não é papa, não é padre, não é pastor nem bispo. É só Jesus. Amém.